presença de Deus. Nós queremos agradecer já por esse momento, por essa oportunidade de estar na casa de Deus, glorificando e adorando o seu santo nome. Agradecemos a nossa líder, a pastora Bessia. Agradecemos pela oportunidade, pela confiança que ela deposita, não só em mim, mas todos que estão ministrando aqui esse mês de janeiro. Eu, quando cheguei, sentei ali no lugar de Auricélio, ele sentou de manhã, para ver se eu pegava um pouco da unção dele, amém? A unção de Eliseu. Glória a Deus. Meus amados, eu tenho alguns avisos aqui antes de iniciar a ministração. Ministério de Família convida todos os casais da igreja para comparecer sábado, próximo sábado, às 7 horas, para se confraternizar, amém? Próximo sábado, todos os casais. E a Júlis, está agradecendo por uma grande vitória, amém? Louvado seja Deus. Catiúcia e Kaline, família, estão agradecendo também pela bênção, pela restauração do seu pai, amém? Deus é fiel. Nós oramos aqui pela manhã, pela restauração do pai de Catiúcia. Deus já agiu, porque Deus é fiel, amém? Deus faz assim conosco. Louvado seja Deus. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Deus, eu vim hoje para ouvir a tua voz. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Meus amados, nós vamos ministrar uma palavra hoje. Eu começo, se você puder abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Estava no radiador aqui. Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Certamente para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? Mais uma vez. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você crê que essa é a palavra de Deus? Então glorifique o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Meus amados, tem se ministrado na televisão, em várias igrejas, principalmente sobre prosperidade, sobre cura, sobre muita coisa. Mas a principal mensagem do Evangelho, o tema central do Evangelho, que é o plano de redenção que Deus preparou por nós, é aquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós. Essa mensagem tem sido deixada de lado. Amém? Peço perdão à igreja, porque eu tenho minha família aqui que veio ver como eu estava hoje. Fica de pé, quem é meus irmãos, cunhados. Olha aí, oh, que bênção. Amém? Agradeço a Deus pela presença de vocês. Amém? Tem mais alguma pessoa que nos visita essa noite? Tem mais? Tem alguém? Amém? Tem um visitante ali, tem mais? Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados, tem se pregado muitas mensagens na televisão, só se fala em prosperidade. Não sou contra quem prega prosperidade, porque eu creio no Deus da prosperidade. Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus.
Portanto, se faz necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Amém? Então Deus é o Deus presenteador. Mas o que me preocupa, o que Deus me inquietou esses dias, é que só se fala em prosperidade. Venha para Jesus que você vai ser muito feliz. Aceite Jesus que você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro. Meus amados, isso é verdade. Eu creio também na prosperidade. Mas a mensagem central do Evangelho é o que Jesus veio fazer por nós, amém? É a sua obra da cruz, é o que o apóstolo Paulo chama a mensagem da cruz. Essa é a mais importante mensagem. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, do livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao 18. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 3. Se você estiver perto de alguém que não tem Bíblia, compartilhe com ele, amém? A leitura da palavra. João capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo 4, verso 2. Paulo começa dizendo assim a Timóteo: prega a palavra. Amém? Então, meus amados, eu me coloco diante de Deus nessa noite. A minha oração é que eu me esvazio de mim e que Deus me preencha com o seu Espírito Santo. A minha oração nessa noite é que haja salvação nessa casa, haja cura, haja libertação. Amém? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Meus amados, há uma necessidade de lembrar o Evangelho para aqueles que já conhecem a palavra e apresentar para aqueles que ainda não conhecem. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, se você puder abrir comigo a sua Bíblia. Capítulo 15, do verso 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como eu vou preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém? Então, nessas passagens nós vemos como Paulo e Pedro se empenham para manter viva a lembrança do Evangelho nas nossas vidas, para que nós não esqueçamos o que Jesus fez por nós. Amém? Então, meus amados, como eu disse no início, a essência do Evangelho é a obra da redenção que Deus preparou para a humanidade, através da entrega do seu Filho único, que é Jesus Cristo. Por isso que no verso 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, todo mundo sabe desse versículo, né? Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que o que mais? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Meus amados, note que no versículo diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira. Não acharam uma tradução para o grego e para o hebraico que traduzisse o sentimento de Deus a ele. Ele diz assim, ó: Deus amou o mundo de uma maneira tão absurda, Deus amou o mundo de uma maneira tão louca, tão extraordinária, que eles botaram assim, de tal maneira. Amém? Deus ama você, meu irmão. Diga para o seu irmão: Deus ama você. É uma maneira tão forte, tão extraordinária, que ninguém traduziu essa maneira de Deus amar. Disseram assim, de tal maneira. Deus amou o mundo. E quais são as respostas, meus amados, que o Evangelho tem produzido em nós? Qual a profundidade do Evangelho em nós? Do que é o que o Evangelho tem mudado nas nossas vidas? Amém? Mas eu gostaria mais de mostrar um paralelo, em que aqui no verso 14, ele diz assim, ó: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Meus amados, Hebreus 10:1, Hebreus capítulo 10, verso 1, diz assim: visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real. Então tudo que Deus ia fazer, tudo que Deus fez, Ele primeiramente Ele anunciou. Ele deu uma pista, Ele deixou alguma coisa que ia fazer. E aqui no verso 14 ele diz assim: e do modo, Jesus está falando, né? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu comecei essa ministração citando 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Meus amados, o poder não está na cruz. Amém? O poder está na mensagem. Tem muita gente que pendura uma cruz no pescoço, coloca uma cruz na porta de casa, achando que aquela cruz vai lhe defender do mal. Crendice popular. Porque o poder não está na cruz, o poder está na mensagem. Amém? Então nós temos que entender a mensagem. Amém? Glória a Deus. Então, para entender o que Deus já tinha preparado para nós, vamos abrir comigo nas nossas Bíblias, lá no livro de Números, capítulo 21. Vamos para o Velho Testamento. Números, capítulo 21. Louvado seja Deus.
A mensagem que nós queremos passar hoje é a mensagem da cruz. Hebreus capítulo 21, a partir do verso 4. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Números capítulo 21, verso 4. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a de bronze e sarava. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, esse texto, ele é riquíssimo. Ele traz elementos parecidos com o que Jesus fez por nós. Exatamente o que precisamos fazer em relação à obra da cruz. Note que no verso 5, no verso 4 já a Bíblia diz que o povo se tornou impaciente. E no verso 5 ele diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo fizeram o que? Eles murmuraram. Eles cometeram o pecado da murmuração. Quantos de nós temos murmurado contra Deus, meus amados? E aí, meus amados, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eles pecaram. Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça, amém? Deus não poderia deixar impune esse pecado. Então o que Deus fez? O pecado ele gera consequência. Toda vez que nós erramos diante de Deus, aquilo gera uma responsabilidade, gera uma consequência. Então o que o Senhor Deus fez? Mandou serpente abrasadoras. E abrasadoras aí, meus amados, é quando essa serpente mordiam aquele povo, eles tinham uma morte terrível. Então a murmuração gerou pecado, o pecado gerou consequência, que foram as serpentes. Mas no verso 7, meus amados, diz assim, veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. O que é que houve? Arrependimento. Amém? Quando Jesus começou a ministrar, ele disse assim: arrependemos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento vem antes da fé. Então o povo se arrependeu. Moisés orou. E o que é que Deus faz? Deus manda a cura. Deus manda salvação. Amém? Disse o Senhor, verso 8: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar verá. Amém? Então na nossa vida nós temos que tomar essa decisão.
Foi pregado aqui de manhã pelo irmão Alicé, que a parte de Deus ele faz, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Então, Deus mostra a cura, Deus mostra a salvação. Manda levantar uma serpente, manda fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que a mirar não morria mais. Mas aí depois disso, meus amados, o povo tinha que tomar uma decisão, não é verdade? Para ser curado, as pessoas tinham que olhar para a serpente de bronze. Mas aquele acampamento, meus amados, que aquele povo estava, tinha cerca de 3 milhões de pessoas. Quando o profeta Balaão olhou de cima do monte para o acampamento dos judeus, ele não viu o fim, era muito grande. E como é que a serpente foi levantada aqui? E quem estava lá no fim do acampamento sabia que tinha que olhar para a serpente, porque a mensagem ela foi passada. Amém? A mensagem ela foi de boca em boca. Foi de boca em boca até chegar no final do acampamento. Só tem que olhar para a serpente, tem que olhar para a serpente para poder ser curado. E as pessoas tomaram a decisão de olhar para a serpente de bronze. E todo aquele que olhava para a serpente de bronze era curado, era salvo. Amém? Mas tem uma pergunta que Deus nos faz, e a Bíblia coloca isso, a gente fica curioso. Por que Deus usou uma serpente de bronze? Meus amados, a figura da serpente, a serpente representa maldição. Amém? O bronze, na Bíblia, significa juízo de Deus. Mas aí no verso 14 lá de João, ele diz, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente, né? Jesus fala assim. Por que Jesus fala daquele jeito? Jesus, quando ele coloca essa questão de olhar para a serpente, e a serpente na Bíblia é uma figura de maldição, o bronze é uma figura de juízo de Deus. É porque Jesus se fez maldição por nós. Amém? Jesus fez maldição por nós, meus irmãos. Com o arrependimento, Deus providencia a cura, a salvação. Vamos comigo lá para Romanos, capítulo 5. Versos 6 e 7. Acharam? Amém? Ele diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos meus. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então Deus morreu por todos os pecadores. A obra da redenção, meus irmãos, ela foi tão grandiosa, que Jesus morreu pelos pecadores que tinham vivido, pelos pecadores que estavam vivendo e pelos pecadores que ainda vão viver depois dele. Amém? E essa graça nos alcançou. Você está entendendo, meu irmão? A figura da serpente representava maldição. Você quer ver lá abra sua Bíblia lá em Gálatas. Capítulo 3. Capítulo 2, desculpa.
3 mesmo. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 12. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Lá no Velho Testamento já dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus ele se faz maldição por nós. A Bíblia diz que aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A figura da serpente, a serpente representava maldição. Jesus se fez maldição por nós. Vocês estão entendendo, meus amados? Vamos lá para Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Verso 4 a 6. Diz assim, ó: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Amém? Louvado seja Deus. Ele se faz maldição por nós. E Jesus, no nosso caso, no caso daquele povo que estava no deserto, a maldição que os assolava era as serpentes abrasadoras. No nosso caso, meus amados, o que nos assolava era o pecado. Amém? Deus, quando deu a Adão o poder sobre todas as coisas, Ele deu uma ordem a Adão. Gênesis capítulo 2. Ele disse que toda árvore do jardim podereis comer, mas a árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, dela você não pode comer, porque se você comer, certamente morrerá. Deus deu uma ordem a Adão, e Adão desobedece. E por causa de Adão, a Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Louvado seja Deus. E Deus é um Deus de justiça. Deus não poderia deixar o pecado impune. Então o que Ele faz? Ele prepara a obra da redenção através do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele manda o seu próprio Filho para a cruz, para morrer por mim e por você. Amém? Porque Deus não podia deixar isso em branco. Deus teria que julgar. Deus teria que passar a limpo.
morreu em nosso lugar. Quem era para ter sido piloto pendurado na cruz era eu e você. Mesmo assim, não pagaríamos os nossos pecados. Mas Deus não achou, a Bíblia diz que Deus não achou nenhum justo. Então o próprio Deus, Ele se faz homem através de Jesus Cristo. E Ele mesmo morre em nosso lugar para nos salvar do pecado que nos assolava. Vocês estão compreendendo, meus amados? Entender a mensagem. Aleluia. O apóstolo Paulo entendeu muito bem essa mensagem. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2,19, ele diz assim, ó: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Amém? Eu e você, meus amados, estamos crucificados com Cristo. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Isso quer dizer o seguinte, meus amados: quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Quando Ele se assentou nas regiões celestiais à destra de Deus, nós nos assentamos com Ele. Louvado seja Deus. Quem crê nisso? Amém? Colossenses 3, capítulo 3, verso 3 diz que a nossa vida está enculta com Cristo em Deus. É por isso, meus amados, que quando as pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem o Evangelho, eles olham para nós e não entendem. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê quem? Jesus. Amém? Ele não vê um pecador, meu amado, mas Ele vê um justificado. Ele vê um justo e um justificado, porque Jesus fez isso por nós. Vocês estão compreendendo? Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem: era um beberrão, era um alcoólatra, era um prostituto, era um adúltero, era um ladrão. Deus não te vê assim, não, meu amado. Quando Deus olha para você, Deus vê Jesus. Porque você está escondido em Cristo. Não é você que vive mais, mas Cristo vive em você. Esse é o segredo. Essa é a importância da mensagem. As pessoas não entendem. Dizem assim: mas fulano era isso, era aquilo outro, hoje é um santo. E essas pessoas não entendem o Evangelho, não entendem a mensagem da cruz e continuam olhando a gente de lado. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. Por isso que Ele não nos imputa mais nenhum pecado. É por isso que lá em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga para o seu irmão: você precisa crer. Você precisa entender. Amém? A única forma, meus amados, de nós escaparmos desse julgamento que Deus preparou, porque a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Jesus Cristo. Do juízo porque Jesus foi para o Pai. E da justiça porque vai haver um julgamento. Amém? Tem gente pregando por aí que vai morrer e amanhã vai nascer de novo, e depois vai nascer de novo, e depois vai nascer. Isso é mentira. Porque em Hebreus diz que ao homem cabe morrer somente uma vez. Depois disso vem o juízo. Amém?
Então, meus amados, vai haver um julgamento. Só que a Bíblia diz, lá em João, capítulo 3, verso 17, ele diz assim, ó: porquanto Deus enviou o seu Filho amado, seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? O verso 18 diz assim, ó: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus amados, precisamos mais do que crer, mas precisamos também entender a mensagem. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a única forma de escapar do julgamento de Deus, é estarmos em Cristo Jesus. Eu acho lindo aquele verso que tem lá em 1 João, capítulo 11 e 12, capítulo 11, verso 11 e 12, diz assim: veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus, irmão. Você é um príncipe e uma princesa. Amém? Deus é o Rei, é o Todo-Poderoso. Nós somos filhos dele. Então você é um príncipe de Deus. Você é uma princesa de Deus. Porque está escrito e eu creio nisso. Mas a todos quando receber, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, meus amados. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Crer e entender. Amém? Abra comigo lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 32. Meus amados, a minha oração hoje é que nós entendamos a mensagem da cruz, amém? E saiamos daqui transformados e agradecidos pelo que Jesus fez por mim e por você. Romanos 8, 32, ele diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém? Então Deus já fez tudo por nós, meus irmãos. Ele entregou o seu Filho amado para morrer por nós. Ele nos substituiu na cruz. Ele derramou o seu sangue precioso. E você foi comprado a preço de sangue. Amém? Não foi prata, não foi ouro, não foi dólar, não foi lembra, não foi... Quem te comprou, meu amado, foi o sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que a gente está em Cristo, as coisas velhas, tudo é. Amém? Porque você olha para o crente, meu amado, e começa. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1, verso 18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem. Porque as pessoas olham para nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que o aceitamos como Salvador, como Senhor e Salvador. Deus começa a trabalhar na nossa vida de forma especial, e a sua vida vai
aqueles que olham para nós, não entende porque não entende a mensagem da cruz, não entende o que Jesus fez por nós, está fazendo e ainda vai fazer. Amém? A nossa pátria, meus amados, não é aqui na terra, a nossa pátria é os céus. Eu creio no Deus Todo-Poderoso que vai também nos abençoar, que está nos abençoando aqui também. Mas a nossa maior alegria é saber que o nosso nome está rolado no livro da vida. Essa é a maior alegria do cristão, do crente. Porque se é uma coisa que o crente tem que ter certeza, é que ele está salvo. Amém? Quem é salvo aqui, meu irmão? Tem muita gente que não levantou a mão ainda. Amém? Vou perguntar de novo. Quem já aceitou Jesus e é salvo aqui, meu irmão? Amém? Eu tenho essa certeza, meu irmão. Porque não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. E todos quando receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Inventamos nada não, está escrito na palavra. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que Deus está falando com você? Aleluia. Eu creio. Amém? Estou perto do concluir, meus irmãos. Temos tudo em Deus, através de Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar o restante do ministério do louvor, amém, para nos ajudar aqui. Louvado seja Deus. Meus amados, vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. Meus amados, o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por mim e por você, precisa gerar em nós, no nosso coração, um sentimento de gratidão. Amém? Nós temos que ser gratos todos os minutos, todos os segundos, todas as horas, todos os dias. Nós temos que ser gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, através do Seu Filho amado Jesus Cristo. E essa gratidão, meus amados, ela vai se estender quando estiver no céu. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Aleluia. Essa adoração ela vai se estender. Se você não gosta de cantar, mas se você não gosta de louvar, a coisa vai aprendendo a se acostumar, porque no céu nós vamos ter uma vida de adoração ao Senhor. Lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá mágoa, somente louvor e adoração, somente alegria. Amém? Apocalipse capítulo 5, do 11 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Isso é um ato de adoração, é um ato de adoração a Deus, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, que recebeu o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia. Quando João Batista viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? 2 Coríntios, abre comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto,
Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Aleluia. O verso 18 do mesmo capítulo diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando o mundo aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Meu amado, se você não se reconciliou ainda com Deus, aproveite e faça isso hoje. Amém? Precisamos dessa reconciliação. Cada milagre que Deus opera na nossa vida gera uma responsabilidade. Quando Deus salvou a mim e a você, Ele estava dizendo assim: agora você tem responsabilidade de anunciar o Evangelho. E pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como as pessoas tinham que olhar para a serpente, assim como eles foram comunicados que precisavam olhar para a serpente, nós temos que comunicar às pessoas que eles precisam olhar para Jesus. Eles precisam olhar para a obra da cruz. Eles precisam olhar e entender o que Jesus fez por nós. Amém? Gera responsabilidade. O ministério da reconciliação, o ministério da responsabilidade. Louvado seja Deus. Meus amados, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O salmista Davi diz lá em Salmo 51:5. Ele diz: eu nasci de iniquidade, e no pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos na iniquidade, meus amados, e no pecado nos concebeu nossas mães. Por isso nós precisamos dessa reconciliação com Cristo Jesus. Nós precisamos entender e abraçar a obra da cruz. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração nesse momento. Eu li um relato de um médico, de um cirurgião francês, Dr. Martel, e ele descreve com detalhes o que Jesus passou na cruz por nós. E eu gostaria de ler isso, é rápido, mas eu gostaria que você ficasse com os olhos fechados. E eu vou desafiar você nesse momento, em nome de Jesus. Se você puder, abra os braços. Aquele que tiver fé, aquele que crê. Amém? Enquanto eu leio esse relato, fique de braço aberto, até você suportar. Se você tem fé, se você crê, faça isso, em nome de Jesus. Amém? Jesus entrou em agonia no Getsemane, e o suor tornou-se como gotas de sangue que escorrer pela terra. O suar sangue é um fenômeno chamado hematidose. É um fenômeno raríssimo. Ele só acontece em condições excepcionais. Para provocar é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia.
carregando todos os pecados dos homens, devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento de finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Jesus soou sangue por nós, meus irmãos. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Fique de olhos fechados, meu irmão. Escute o Espírito Santo falar em igreja. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferente estatura. Golpeia com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de sola de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaiam. Um suor frio lhe impregna na fronte. A cabeça gira e vê uma vertigem de náuseas. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois do escárnio da coroação, com os espinhos, mais duro que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Coloca sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a vida lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o cavalo tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas. E tirar produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida, percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levar a túnica, se laceram as terminações nervosas, posta e descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar um desmaio, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam em pedregulhos. Depositam sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pregam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-se sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, pá! O plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O dedo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca um desmaio e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo é suspenso na cruz, o nervo esticará fortemente
como uma corda de violino esticada sobre a caverna. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 horas. O carrasco de seu ajudante empunha na extremidade da trava, elevam Jesus, colocando o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás, e encostam-nos à estaca vertical. Os olhos da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam a contar as agulhas de dor, pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta uma vara, uma esponja embebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. O músculo dos braços se enriquece, com uma contração que vai se acentuando. Os deltóides, que são os músculos do ombro, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tânio, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta, ou ela entra como um sibilo, como um apito, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. E como um asmático em plena crise, seu rosto fica pálido, pouco a pouco se torna vermelho. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam